Pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou professor aqui do Rico Domingues, de língua inglesa. E a dica de hoje vai para o pessoal aí que está prestando concurso do IGP, do Instituto Geral de Perícias da banca IESES. Tranquilo? O edital, ele pede apenas interpretação textual. Então, minha dica de hoje vai ser relacionada a esse tema. Primeiro, galera, antes de fazer uma leitura prévia do texto na prova, é legal, é essencial, é muito importante vocês darem uma lida nas questões. Então, primeiro a gente vai ler as questões e depois sim vai fazer uma leitura do texto. Então, nesse caso, vocês conseguem otimizar o tempo de vocês na resolução da prova e depois fazer um scanner no texto, escanear as informações principais. Segunda dica é o seguinte, as questões a serem resolvidas primeiro serão sempre aquelas que são as questões objetivas. Como assim questões objetivas? Todas elas são objetivas, né? Mas as questões objetivas que eu me refiro são as questões que te jogam para uma linha específica do texto, certo? Então, indicam uma linha específica do texto. Geralmente essas questões são relacionadas a vocabulário, sinônimos e antônimos e pronomes. Então, aquela questão que diz para o candidato, o pronome it na linha 18 do texto refere-se a tal palavra. Então, eu não preciso ter lido o texto todo, eu vou lá, certo? Vou no texto, na linha específica, olho o entorno e consigo resolver a questão. Ou, por exemplo, a palavra whatever, certo? A palavra whatever, que aparece na linha 19 do texto, ela pode ser substituída por qual vocabulário sem alteração de sentido. Então eu vou direto na linha e já mato a questão, certo? Depois dessas questões resolvidas, eu vou me dedicar às questões que envolvem interpretação e compreensão do texto de um modo geral. Então, geralmente, são aquelas questões que no enunciado pede, o objetivo do texto é, o propósito do texto é, de acordo com o autor, o texto sugere a ideia de... Então, essas questões, para otimizar o tempo, vocês, claro, devem deixar por último, né? Primeiro resolver as questões objetivas. Outra coisa, pessoal, o enunciado da banca da prova da banca da IESES, ela está dada em inglês, certo? Não em português. Então, para nós nos situarmos dentro do que pede, do que exige aquela questão, é bom ficar ligado na tradução, no significado de alguns vocabulários que talvez estejam expressos no enunciado da questão. Como, por exemplo, isso aqui é uma palavra bem recorrente, né? Replace. Replace significa substituir. Então a palavra pode ser substituída, replaced, ok? Replace, substituir, certo? Algumas são mais fáceis, né? Synonyms, sinônimos, antônimos, ok? O texto, what else? O texto sugere, suggest. Muito atenção com esse verbo aqui. Se o texto sugere, na verdade, você não precisa esperar que aquilo esteja explícito no texto de forma direta, né? Então a ideia, o texto sugere o quê? O que você conseguiu interpretar, certo? Ok, purpose. Purpose. Purpose significa em inglês propósito, né? O propósito do texto ou seja, a ideia do texto o objetivo do texto go, certo? Então, gente, é legal ficar ligado nessas palavras aqui e saber interpretar o enunciado da questão, né? Para que a gente consiga, acertá-la, né? Outra questão também é que a IESES trabalha muito com assinale a alternativa incorreta, né? Incorrect alternative. Ou o que o texto não sugere, ou não diz. Does not say. Não diz. Então, muito atenção mesmo ao enunciado, certo? Que aí, nesse caso, vocês terão que procurar a exceção, certo, galera? Então, essa foi a dica para o pessoal que vai prestar aí o concurso do IGP e eu desejo uma boa prova para vocês. Valeu!